Tem frases que os pais falam para os filhos nesse processo de educação familiar e domiciliar que podem marcar uma vida inteira. Parecem correções, mas têm o efeito de maldições. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos dar 7 exemplos aqui de frases que os pais podem falar e que podem realmente detonar os filhos. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e eu oriento famílias que buscam uma educação familiar e domiciliar com propósito, seja para alunos que querem, que não gostam de estudar, ou seja para alunos que têm alguma dificuldade, que precisam de algum reforço. Então, aqui eu estou passando os meus contatos, caso você queira, se interesse. Eu tenho também o PEP, que é o Plano de Estudos Personalizado. Aqui está o meu WhatsApp, e aí minhas redes sociais também, para conhecer mais o meu trabalho, e aí você pode conhecer mais sobre isso. Bom, mas vamos lá, né? São 7 frases que eu vou citar aqui. Se você tem mais alguma, você pode deixar nos comentários, tá? Porque tem mais, eu vou só dar 7, porque senão o vídeo fica gigantesco. Mas por que os pais... Antes de começar, deixa eu falar por que os pais falam isso, né? Muitos pais acham que assim eles estão corrigindo os filhos, porém, não é uma correção, porque a gente está falando de seres humanos em formação, e esses seres humanos em formação, eles não entendem, eles não vão entender que, nossa, meu pai está falando isso, realmente eu preciso melhorar, vou buscar melhorar. Normalmente eles acham que eles são aquilo mesmo, que aquilo é um veredito e que eles vão ficar assim pro resto da vida e que eles não têm jeito. Então é uma coisa muito séria, é muito séria. Vamos falar aqui, antes, isso pode dar gatilho se você um dia escutou isso na sua infância e na sua adolescência. Se você sentir que tá dando gatilho, você pode sair do vídeo, tá? Mas vamos lá. Primeira frase, uma frase bem dura. Você não presta. Tem muitos pais que falam isso para os filhos. O que isso traz? É uma mensagem de incapacidade, de inutilidade. Você está falando, em outras palavras, que a criança ou adolescente é inútil, né? E o impacto disso é que faz com que a criança acredite que ela não tem valor, né? Que ela realmente não presta. Então é uma coisa que não tem... É muito dura, né? Pode soar muito duro. Isso pode soar até pior do que uma agressão física. Porque a agressão física, ela tem dores, ela tem marcas, né, na verdade, que elas são limitadas, elas duram alguns dias. Essas marcas de uma frase, de ouvir uma frase como essa, ainda mais de ouvir de uma forma corriqueira, que isso pode acontecer também, uma coisa que já faz parte da rotina, é uma coisa que fica na alma e é invisível, então não tem como isso se curar, e isso vai atravessando a vida toda, né? Então é muito difícil isso. Frase número 2, você é um peso. Isso é uma declaração de rejeição, né? Você está rejeitando o filho. Isso acho que não tem, até para pessoas de qualquer idade, não tem nada pior do que ser rejeitado, né? É terrível, né? É uma sensação de que você não é desejado, de que a sua presença ali não agrada. E você ouvir isso dentro da sua casa é muito complicado, né? É muito pior do que ouvir em qualquer outro lugar, e ainda mais por um adulto, você sendo criança, sendo adolescente, por adulto que você ama, né? Porque normalmente o amor que uma criança sente, e aí eu vou ser mais específico com criança, por um pai, por uma mãe, é incondicional. É até mais incondicional do que o amor da mãe. Muito mais. Então é uma coisa terrível, né? O impacto disso é um sentimento de culpa, né? Então ela vai crescer com esse sentimento de culpa e além da baixa autoestima. Frase número 3. Você nunca vai dar em nada. Isso é um veredito, né? Se você fala assim, você nunca, um nunca, é uma coisa muito forte, né? Então isso não vai acontecer jamais. Isso cancela sonhos e possibilidades. Então, a criança e o adolescente fica naquela, nossa, se eu nunca vou dar em nada, então o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu fracassei na minha vida, eu sou um fracasso. Isso pode virar uma profecia autorrealizável, porque ela pode realmente achar que ela não vai dar em nada. Então, ela começa a tomar decisões e a fazer coisas que fazem com que ela realmente não dê em nada. Então você vai ver aí
adultos com... Isso pode até acontecer hoje, isso pode estar por trás de muitos adultos aí de 30, 40, 50 anos que nunca fizeram nada na vida porque ouviram uma frases como essas, né? Então, essa é uma, né? Essa é a terceira. Agora vamos para a quarta. Você atrapalha a minha vida. Essa é uma coisa muito terrível, porque você faz a criança se sentir responsável pela infelicidade dos pais. Então, você dá na mão de uma criança uma responsabilidade que ela não tem, que é ser responsável pelas emoções dos outros, né? Tem várias outras frases que estão relacionadas com essa, inclusive ditas no ambiente escolar, porque eu já ouvi. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixe o seu like aqui e se inscreva no canal, caso o botão apareça aqui, né, inscrever-se, né? Se não aparece é porque você já está inscrito. Então, você se sente responsável pelo sentimento do outro. E isso é uma injustiça, né? Não tem como. O impacto cria ansiedade, inclusive hoje eu já vou gravar outro vídeo sobre ansiedade infantil e medo de desistir. Então ela fica com medo de ser alguém. É uma coisa muito terrível. E ela vai levando isso, né? Isso acontece em casa, mas ela vai levando para outros ambientes, vai levando para a escola, vai levando para o trabalho quando cresce. Então tem esses poréns. Número 5, essa é comum, hein? Você é burro. Você está atacando diretamente a inteligência dessa criança e do adolescente. Muitas, dificuldades e muitos desafios na vida escolar dos filhos vêm de frases como essa. Porque dá um bloqueio no aprendizado mesmo, né? A criança, o adolescente fica com medo de errar e aí eles acabam não tentando. Então isso faz com que eles não aprendam não aprendam mesmo, causa um bloqueio e isso tem um impacto direto no desempenho escolar deles. Então, por isso que o PEP existe, porque justamente para identificar frases como essa, para identificar comportamentos como esse, para que isso não aconteça mais. Número 6, você é igual ao seu pai ou à sua mãe. Normalmente as mães falam você é igual ao seu pai e os pais falam você é igual à sua mãe. Assim, os pais, eles projetam a infelicidade no casamento para a criança. Isso é outro tipo de responsabilidade, é uma forma de adultização também, né? A gente tá falando tanto disso. Fazer a criança se sentir responsável pelos sentimentos dos pais e fazer a criança responsável pelo casamento dos pais é uma coisa, assim, bizarra. Então, você transfere essa mágoa que você sente do parceiro, da parceira para a criança, para o adolescente, é uma coisa terrível. O impacto disso, você tem uma crise de identidade e rejeição interna, então vai se sentir rejeitado e vai ter uma crise de identidade, mas aí saber quem é, né? E finalmente, a última, cansei de você. Quando a criança não aprende, quando a criança não obedece, gera abandono emocional, né? E o impacto é uma insegurança profunda e dificuldade de confiar, inclusive, em outras pessoas. A criança fica com muita dificuldade de confiar em outras pessoas, então em parceiros amorosos, em amigos, em colegas de trabalho. Ela acaba transferindo isso, né? Porque se os pais fazem isso, por que os outros não fariam? Não é verdade? Então, são frases assim, como eu falei. Se você tem mais alguma, pode deixar aqui nos comentários, porque vai ajudar muito. Quais são as consequências? Como elas podem se tornar maldições mesmo, elas grudam na mente e no coração da criança. Então, muitos adultos ainda ficam repetindo mentalmente essas palavras. Então, o adulto tá lá com 40 anos e não se libertou. Você é burro, cansei de você, você é igual sua mãe, igual seu pai. E como é que a gente faz para mudar essa situação, né? Se você, como pai, como mãe, se identificou e já falou uma palavra dessa, alguma coisa dessa pro seu filho, primeiramente você tem que pedir desculpas para ele. Não vai arrancar pedaço, não vai mimar. Muito pelo contrário, né? Você vai se apresentar como um ser humano que erra, né? E assim, a gente não pode se apresentar, né? Como pais, ninguém pode se apresentar como um ser humano perfeito, até porque a perfeição só existe em Deus, né? Nós somos seres humanos, nós erramos, isso acontece.
Então, tem que tomar consciência da força das palavras. Então, trocar frases de maldição por afirmações de encorajamento e pedir perdão, né? Como eu falei. E outra coisa também, quando for criticar alguma coisa que a criança fez, que o adolescente fez, procurar se manter no ato e nunca na pessoa. Então, por exemplo, o que você fez tá errado. Não é você errado, entendeu? Você errado. Você percebeu a diferença entre essas duas frases? Em vez de falar você errado, você fala o que você fez tá errado. O que você fez não foi bom. O que você fez você precisa melhorar. Sendo firme. Você não está atacando diretamente a criança, você está atacando o que ela fez. E aí ela vai procurar sim melhorar. Isso pode ter um efeito positivo. Então, assim, os filhos, as palavras elas podem construir e elas podem destruir, tá? Isso tá em livros de autoajuda, está na Bíblia, isso você pode procurar que o que eu tô falando aqui não é coisa da minha cabeça, não é um delírio, não, tá? Isso é verdade. E os filhos realmente acreditam no que ouvem em casa. Não só no que ouvem em casa, mas no que ouvem na escola também. Então as palavras têm que ser bênção e nunca maldição, tá bom? Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Bom, deixando os meus contatos aqui novamente. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.